Olá artistas, aqui é o Jó Perdo e hoje nós vamos refazer os meus personagens Jade e Jonas. Para quem não sabe, esses dois personagens, Jade e Jonas, são dois personagens à parte dos meus OCs que eu geralmente desenho. Eles são personagens que eu desenho apenas uma vez por ano para ver o quanto eu evoluí. Então eu já fiz eles em 2020, 2021, 2022, 2023 e agora está na hora da gente ver como eles vão ficar em 2024. Nós vamos ver como meu estilo mudou do ano passado pra cá, refazendo esses dois personagens que eu amo refazer ano após ano. E se você ainda não viu as outras versões deles, vocês podem ver na playlist que eu vou deixar nos cards. E vamos ver como eles vão ficar esse ano. Vamos ver a nova versão da Jade e do Jonas. Está passando aí o processo do rascunho, e para esses desenhos assim que tem muitos elementos, tipo dois personagens em poses diferentes e elementos grandes, eu sempre gosto de fazer tipo uma delimitação de onde cada coisa vai ficar, para eu ter certeza que tudo vai caber direitinho na folha, sabe? Então eu começo fazendo meio que a silhueta deles de forma mais livre e aos poucos eu vou detalhando. Para a Jade, eu me inspirei um pouco nessa imagem em que o pé do cara tá bem evidente e eu quis ela nessa mesma vibe, com o pezão, já que ela vai estar de patins, né? Então pra mim faz todo sentido. E pro Jonas, eu fiz ele completamente inspirado na pose dessa foto aí, já que ele também vai estar em um skate, assim como o cara da foto. Aí aos poucos eu fui detalhando os personagens, que para esse ano eu quis trazer um conceito completamente novo. Eu quis misturar a vibe alternativa que eles já tinham com algo mais brasileiro e periférico, já que não tem nada mais alternativo e autêntico no Brasil que os estilos que surgem das periferias. E entre esses estilos temos, por exemplo, os Ratões daqui de Recife, os Crias do RJ e Mandrakes de São Paulo. Inclusive, esses foram os estilos que eu mais usei de inspiração, principalmente os Ratões para o Jonas, misturando um pouco com a pegada punk que ele já tinha, e para a Jade eu me inspirei mais nas Mandrakes, nas planetárias e misturei com a estética da subcultura Gyaro. Não, gente, e eu amo que no TikTok tá tendo toda uma treta, porque um querido falou que Mandrake não era alternativo e sei lá mais o que. Mas gente, eu não vou nem entrar muito nesse mérito, até porque eu acho esses papos uma grande síndrome de vira-lata, entendeu? E não só Mandrakes, como esses outros estilos que eu citei, né? Esses estilos que surgem das periferias. Eles têm muito mais autenticidade, possuem cultura e refletem muito mais a vivência brasileira do que qualquer estilo alternativo gringo. E digo mais, não faz sentido algum ficar cagando regra em um negócio que deveria seguir exatamente o caminho oposto disso, que é quebrar regras e fugir de padrões. Então, dito isso, esse ano meus personagens estão muito mais brasileiros, mas ainda assim com alguns elementos das versões antigas deles. Agora eu estou fazendo a line art deles e eu geralmente faço a line com canetas esferográficas coloridas, mas por algum motivo nesse desenho eu fiz ela em sua grande parte preta e só alguns pontos assim específicos que eu usei alguma caneta colorida, tipo detalhes da roupa. E por fazer a line art com canetas esferográficas, eu gosto de colocar alguma coisa por baixo do papel. Eu geralmente coloco um livro, mas nesse caso aí tem um papel craft, que é um papel mais grossinho. Então eu faço isso porque a caneta esferográfica desliza melhor, a tinta sai melhor, não sei explicar bem porquê, mas fica mais fácil de fazer a line art e fica mais confortável.
E a line art ficou assim. Eu amo ver ela assim, digitalizadinha. E então eu tô deixando ela aí pra vocês verem também. Mas agora vamos começar a pintar o desenho com lápis de cor super soft. Enquanto eu vou pintando, eu vou falando pra vocês sobre as peças de roupas deles, que foram pensadas para trazer referências dos estilos das periferias brasileiras, como eu já disse, né? E aí, começando pelo Jonas, já no rosto dele, ele carrega um óculos de grau da Oakley e um design de cabelo inspirado nos ratões daqui de Recife, que geralmente são cabelos que são bem desenhados, com uma mini franjinha e com uma única mecha de cabelo que eles deixam grandes. E aí, geralmente, eles formam um cacho, sabe? Geralmente tem essa mecha de cabelo. Então eu coloquei aí no Jonas, mas aí no Jonas essa mecha tá como se fosse uma trança, não tá exatamente como um cacho, tá uma trança, porque eu quis trazer isso pra ele. E o cabelo dele é uma espécie de moicano de dreadlocks, que já é algo que já vem acompanhando ele dos outros anos, né? Ele sempre tá com moicano, e de uns tempos pra cá eu comecei a fazer ele com um moicano de dreadlocks, então isso se repetiu esse ano também. E além disso tudo, ele também tem um bigodinho fininho, né, que não pode faltar. E em seu corpo, ele está trajando uma camisa da seleção brasileira de 2002, uma bermuda da Seaway e um Ken, né, no pé. E ele possui também alguns acessórios marcantes, como uma corrente com um cifrão bem grandão, um relojão também e uma pulseira do reggae, só que a pulseira tá na perna. E pra misturar com a vibe punk dos outros anos, eu também coloquei uma choker de Spike no pescoço dele, luvas pretas e um cinto verde, que ele sempre usa esse cinto. E aí eu também coloquei uma corrente com o chaveiro da Hello Kitty, só pra dar um charmezinho, só porque eu quis, então é isto. Agora sobre a Jade, eu já tinha dito a vocês que ela teve uma inspiração nas Guiaros, né? E isso pode ser observado na maquiagem e na flor de hibisco que está no cabelo dela. E inclusive o cabelo dela tem uma mecha vermelha com tipo um animal print e podemos ver várias trancinhas no cabelo dela seguidas de uma lupa da Oakley. E essa composição teve uma certa inspiração nas medusas da Oakley, que é um item que é usado tanto por mandrakes quanto por cyberpunks, o que deixa esses dois estilos cada vez mais próximos. E eu só não coloquei literalmente uma medusa aí nos personagens, porque eu não queria esconder muito do rosto deles, sabe? Mas eu ainda tentei deixar essa referenciazinha das trancinhas, sabe? Juntando com óculos. Então eu acho que na minha cabeça ficou uma referência, sabe? As medusas, mas não sei se deu pra entender, mas na minha cabeça ficou. E ainda falando sobre o cabelo da Jade, ele continua tendo 2 dreadlocks cyberpunks e cachos como nos anos anteriores. E em seu corpo, ela está trajando uma blusinha do Brasil para combinar com a do Jonas, mas ela está com o moletom da Planet Girl por cima. A saia dela segue parecida com a dos outros anos, meio holográfica, mas esse ano eu também quis deixar ela um pouco jeans, pois eu acho que combinaria. E também ela tá com um biquinizinho saindo pra fora da saia, né, que é pra deixar a marquinha de bronze depois, né. Como pisante, ela está usando um Mizuno branco com detalhes rosa. E ele não é só um Mizuno qualquer, já que ele também é um patins. E vocês podem ver que nas meias polainas dela eu também coloquei vários detalhes. E entre esses detalhes tem Hello Kitty, assim como eu coloquei no chaveiro do Jonas. E essa coisa da Hello Kitty não surgiu por acaso. Eu tive a ideia de colocar Hello Kitty nesse desenho porque o Real Madrid tem uma camisa da Hello Kitty e eu amo como ela é um ícone cutie, kawaii, que fica bom em qualquer estilo, seja em camisas de futebol ou até mesmo em trajes góticos. Então eu resolvi colocar a Hello Kitty aí no meu desenho também, porque eu acho que ficou um detalhe interessante e um detalhe que contrastou com todo o resto da estética do desenho. Vamos falar agora sobre alguns elementos como as armas deles.
A Jade ano passado tinha mudado de arma, mas esse ano ela voltou novamente com a foice, que eu acho muito mais icônica. Essa foice aí, ela só é meio chatinha, sabe, de fazer caber no papel. Mas enfim, eu fiz ela novamente com a foice esse ano. Mas eu mudei um pouco o desenho da foice, que antes a foice ela remetia aquelas bengalas de Natal, sabe, aquele doce que é vermelho e branco. Aquela foice antiga remetia a esse doce, mas aí, esse ano, eu quis trazer uma vibe mais diferente. Agora ela tem uns detalhes meio tribais, assim, sabe? Umas formas meio livres, assim. E eu estou amando fazer esse tipo de desenho, assim, nas minhas artes. E o Jonas, ele se manteve com a mesma arma do ano passado, mas eu tentei deixar o skate voador dele um pouco mais elaboradinho. GR não é. E eu estou finalizando a pintura com alguns detalhes com tinta de tecido branca para dar alguns pontos de iluminação. Eu geralmente fazia esses detalhes com caneta branca Posca, mas a minha caneta acabou e eu estou com preguiça de comprar uma nova, até porque ela é meio cara. Então eu estou usando tinta de tecido branca por enquanto e um pincel fininho para substituir a caneta Posca que eu usava antigamente. E o desenho dos personagens ficou assim, gente, mas ainda falta o cenário, que nós vamos fazer ele agora digitalmente. Esse cenário foi feito a partir de uma foto que eu mesmo tirei da Avenida Guararapes, daqui de Recife, pois já que eu me inspirei na cultura do Brasil, o cenário tinha que seguir pela mesma linha de raciocínio, né? E tinha que ser do meu país, Recife. E aí, gente, essa avenida, ela é tão perigosinha. Então, pra eu levantar o meu celular e tirar uma foto aí, foi por muito amor à arte, viu? Então, valorizem. E aí, eu tava com minhas amigas, né? A gente tava andando a pé da Boa Vista até o Recife Antigo. E eu pedi pra elas ficarem ligadas ao meu redor enquanto eu tirava algumas fotos de lá. E essa foi a que eu mais gostei. Eu editei ela no Lightroom. Acabei não conseguindo mostrar essa parte da edição dela no Lightroom pra vocês. Mas eu tentei deixar ela em tons que remetesse a imagens cyberpunks, como se o universo da Jade e Jonas se passasse em um Recife cyberpunk alternativo. Então eu coloquei os personagens em cima do cenário, botei alguns detalhes e o desenho ficou assim. Eu vou deixar aí passando a comparação de todas as versões deles, desde 2020 até 2024, para vocês verem como eles foram mudando durante os anos. Mas agora eu quero saber o que vocês acharam dessa versão de 2024. Comentem aí. Eu particularmente gostei muito, mas eu acho que eu ainda melhoraria muita coisa. Porque sei lá, gente, acaba que se cria uma comparação na minha cabeça. Principalmente com a versão do ano passado, que foi uma versão que eu achei muito foda e difícil de ser superada. Mas em termos de conceito, eu achei o conceito desse ano o mais autêntico de todos os anos. Só em termos de composição mesmo, sabe? A composição do desenho que eu acho que eu poderia ter melhorado mais. Mas fica para ano que vem, né? Para ano que vem eu melhorar. E eu acho que eu cheguei em um ponto de estilo e traço que eu tô tão confortável que a comparação deixa de ser sobre a técnica, sabe? E passa a ser mais sobre o conceito. Mas enfim, agora deem tchau para esses personagens, pois eles agora só aparecerão ano que vem. Beijos de luz e vazei.